Jornal do Brasil, onde criou o seu primeiro serviço de notícias online do país e a primeira edição web de um jornal. Passou também pelas rádios Tupi e Nacional e também pela revista Veja. Pelo JB, foi correspondente em Madrid, Buenos Aires, México, Washington. Foi professor na Universidade Federal Fluminense, a UF, e na Universidade do Texas. Foi o primeiro brasileiro a ganhar a prestigiada bolsa da Fundação Nieman para jornalismo na Universidade de Harvard. É membro de conselhos de numerosas organizações como Texas Tribune, Nieman Foundation na Universidade de Harvard e o International Consortium of Investigative Journalism. Em 2016, foi um dos ganhadores do prêmio Maria Moores Cabot. Ele pode ser considerado o padrinho do novo jornalismo na América Latina, por conectar pessoas e empresas, fomentar projetos e por conhecer tanto as necessidades do jornalismo brasileiro. O Festival 3i tem o prazer de convidar ao palco o jornalista e professor Rosenthal Calmon Alves. Bom, eu vou cantar do meu repertório um rock and roll. Não, olha, eu fiquei muito emocionado com essa apresentação. Na verdade, eu fiquei emocionado vindo para cá. Eu estava vindo com a Natália Viana da Pública. E eu estava dizendo, essa parte da cidade me lembra muito o meu começo no jornalismo. Aí ela falou, conta essa história lá. Eu não ia contar não, mas vou contar porque realmente eu sinto muita emoção com isso. Porque faz muito tempo que eu não me lembrava disso. Eu estudava no Colégio Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Faculdade na Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade do Estado da Guanabara, onde eu era do Grêmio, o meu presidente era o Chico Alencar, e eu fazia o jornal da escola chamado A Roda. E a Roda imprimia no Correio da Manhã, o grande jornal que era aqui pertinho e que foi sufocado até a morte pela ditadura militar. Ali nasceu a minha paixão pelo jornalismo e também essa mania de querer formar organizações. Há 51 anos atrás, em 1968, eu fui preso junto com outros secundaristas, quando estávamos no Teatro Novo, em frente ao Correio da Manhã, criando a Associação Estudantil de Imprensa. Aqui pertinho também, eu recebi das mãos do Juscelino Kubitschek um diploma de um cursinho noturno de jornalismo que eu fiz em 68, quando eu tinha 16 anos, aqui na Cinelândia. Então essa como se de repente eu voltasse para as minhas origens aqui. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do festival esse 3i por me convidar para abrir esse evento. Eu não sabia que tinha havido tanta discussão. Eu espero que a oposição a mim não tenha sido muito forte, mas enfim, é uma honra para mim estar aqui. É um Brasil muito diferente do Brasil daquela época, apesar de tudo o que está acontecendo. É um Brasil de muito mais diversidade, muito mais pluralismo, apesar de tudo, apesar de você amanhã de ser, né? É uma cidade muito... Deixei há 24 anos atrás, quando eu mudei para os Estados Unidos. Há mais de 30 anos eu tenho me dedicado a estudar
o impacto da revolução digital no jornalismo. Há mais de 20 anos tenho peregrinado pelo mundo para alertar jornalistas e empresas de comunicação que a transformação no ecossistema midiático é muito mais forte do que temos sido capazes de prever. Ainda nos anos 90, eu tentava explicar em redações, diretorias de empresas de comunicação, universidades e conferências, que devíamos estar preparados para o que eu comecei a chamar naquela época de midiacídio, a morte do sistema midiático da era industrial e sua substituição por um novo sistema midiático que ainda era desconhecido. Era o meu contraponto para um conceito lançado por Roger Fidler em seu livro Media Morphosis, Understanding the New Media, que era esse conceito de mídia morfose, baseado implicitamente em dar as boas-vindas ao web, como se ela fosse um novo meio de comunicação ao qual os outros meios mais antigos iam apenas se adaptar. Meu argumento era de que seria uma mudança muito maior, muito mais profunda que aquelas que foram provocadas, por exemplo, com a chegada do rádio ou da televisão. Nem sempre fui muito bem-vindo, muito bem recebido ou bem compreendido nesses alertas que eu tentava dar. Era difícil mesmo imaginar que as sólidas estruturas altamente lucrativas de empresas de comunicação seriam abaladas como estão sendo abaladas neste momento. Era pensar o impensável. Eu me sinto muito bem-vindo aqui, muito à vontade entre vocês, entre essas organizações que me convidaram, pois vocês acreditam nesses mesmos, esses 3 Is que eu acredito: I de inovador, I de inspirador e I de independente. É disso que precisamos neste mundo maluco em que vivemos. Inovação, inspiração e independência para levar o jornalismo do deserto à selva amazônica. Talvez alguns de vocês aqui já tenham me ouvido falar dessa metáfora amazônica, que também repito há mais de 15 anos pelo mundo afora. Eu sempre mostrava, na época que eu usava PowerPoint, esse ano eu declarei guerra ao PowerPoint. Eu sempre usava 2 fotos para construir esta analogia. Uma analogia, aliás, muito comum na literatura entre ambientes computacionais e ecossistemas biológicos. Eu sempre mostrava as 2 fotos, então. Uma de um deserto do sudoeste americano com cactos e arbustos secos. Na outra, uma floresta tropical verdejante, linda, e um rio exuberante com Vitória Régia. A floresta amazônica representava o ecossistema da era pós-industrial, criado pelo dilúvio digital e que é baseado na abundância de canais, de formas e métodos de acessar, gerenciar, distribuir, produzir e consumir informações. Neste novo ecossistema comunicacional, os meios tradicionais que não se transformam profundamente já começaram a desaparecer, pois o cacto não sobrevive na selva, morre afogado. Muitas empresas de comunicação estão realmente se transformando, ainda que com atraso, mas elas têm uma chance de sobreviver. Outras ainda não sabem nem como tentar se transformar. Outras nem se dão conta
tanto, que já se transformaram e andam perdidas nesse novo ecossistema ainda em formação. Enquanto as empresas de comunicação tradicionais, originárias da era da escassez, onde elas dominavam sozinhas e tinham praticamente o monopólio da voz para as massas, enquanto elas lutam para sobreviver na era da abundância, temos visto o surgimento de um grande número de startups jornalísticas nativas digitais. É que eu não esperava segurar o microfone. Espera aí só um bocadinho. Onde estamos? Enquanto o que eu estou querendo dizer é que enquanto as empresas de comunicação tradicionais continuam lutando para sobreviver, startups jornalísticas nativas, como muitas representadas aqui, estão crescendo. São seres naturais da floresta amazônica midiática. Claro, selva é selva. Não tem sido fácil nem para as empresas tradicionais, nem para as startups. Mas uma coisa é certa, as grandes estão encolhendo, enquanto as startups jornalísticas estão crescendo, se consolidando e ajudando a reinventar o jornalismo. Eu acredito que neste novo ecossistema há lugar para ambas. Vão se encontrar em algum lugar neste caminho. As grandes que estão encolhendo vão se encontrar com as pequenas que estão crescendo. Obviamente haverá mais diversidade neste ecossistema, mais vozes. Como há mais biodiversidade na Amazônia que em qualquer outra parte do planeta. Eu me lembro ter lido há muitos anos no New York Times que um rio da Amazônia, qualquer rio da Amazônia, tem mais espécies vivendo nele do que todos os rios da América do Norte juntos. Em 1997, eu criei a primeira disciplina da Universidade do Texas dedicada ao jornalismo online. E durante muitos anos essa foi a minha principal matéria lá. Em 2011, porém, eu comecei a ensinar outra matéria, jornalismo empreendedor, pois todo mundo já estava ensinando jornalismo online. Me juntei então a poucos outros professores de universidades nos Estados Unidos que queriam trazer para o jornalismo a cultura das startups, da inovação e do empreendedorismo que estava por detrás da revolução digital e de todas essas companhias, plataformas gigantes que hoje dominam o mundo. Recentemente mudei o nome da matéria. Em vez de jornalismo empreendedor, passei a chamar de inovação e empreendedorismo na mídia. Com isso, comecei a ter lista de espera. Com outro nome de jornalismo, tinha pouca gente que estava interessada. Currículo e enfocado em que os alunos aprendam a desenvolver startups, que entendam que nós já superamos a era do memo, que nós estamos na era do demo. Como a Janine, que deve estar por aí, diz, just do it, que imitou a Nike, mas a Nike gostou, Janine, fica tranquila. Mas enfim, a ideia é essa, incentivar a trazer essa cultura da inovação para o jornalismo. Eu me lembro que a primeira vez que eu contei dessa minha nova matéria em 2 países da América Latina, inclusive aqui, um dos 2, a reação dos meus amigos dos jornais foi dizer: então você passou para o outro lado, você está querendo criar concorrentes para nós.
E eu expliquei, não, uma coisa é entrepreneurship, a outra coisa é intrapreneurship. A mesma necessidade de inovação, de experimentação que as startups fazem, as empresas de comunicação tradicionais que quiserem sobreviver têm que fazer. Quando eu digo mudou do memo para o demo, é porque os meus alunos têm que aprender que eles não têm que explicar o que eles sabem fazer. Eles têm que mostrar, que demonstrar o que sabem fazer. Uma das coisas mais importantes dessa era é que as barreiras de entrada no mercado diminuíram tanto. Uma coisa como essa aqui é um computador de alta potência e que, para fazer as coisas que isso faz, as pessoas não se dão conta, já estão muito blasé, mas é um editor de vídeo, é uma câmera de vídeo, é tudo, né? E com isso só você pode abrir um meio de comunicação. Pelo mundo afora, jornalistas e empreendedores estão lançando suas startups. São pequenas organizações, às vezes extremamente informais, outras vezes mais profissionais com capital inicial. Muitas fracassam, outras vão ganhando escala. Muitas dessas da América Latina, inclusive algumas dessas aqui do Brasil, eu me lembro quantas vezes, anos atrás, eu ouvi de empresários mais conservadores dizendo: isso aí não vai durar esses 6 meses. E aqui você tem startups que já estão lutando há 10 anos, há vários anos, etc. Sei que é difícil ver hoje uma startup muito pequena, empresa de mídia, e imaginar que ela possa crescer tanto que se encontre no caminho, como eu disse, em pé de igualdade com as empresas de comunicação tradicionais, que ainda se mantêm grandes e poderosas. É verdade que a maioria das startups fracassa, mas também é verdade que outras prosperam, crescem e aparecem. Isso já está começando a acontecer tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América Latina. Os exemplos nos Estados Unidos são os mais variados. No cenário da cobertura política americana, por exemplo, lá estão, hoje em dia, os meios antigos e tradicionais, ao lado de poderosos nativos digitais, como Axios, por exemplo, fundado há apenas 3 anos. Tem a mesma idade do governo Trump, porque a primeira matéria deles foi uma entrevista com o Trump. Ou o Político, fundado há 12 anos por 2 repórteres do Washington Post, que tentaram inovar dentro do Washington Post, e o Washington Post disse: no way, nós não vamos fazer isso aqui. Eles saíram, fizeram um Político que hoje compete com o Washington Post. BuzzFeed News, uma divisão de BuzzFeed dedicada ao jornalismo que foi criada há apenas 5 anos e hoje é uma voz importante no jornalismo sério político americano. Ou Vox.com, fundado há apenas 5 anos. Vamos pegar um caso desses que me impressiona muito. Vox Media. Quem poderia imaginar que um blog de esportes criado em São Francisco poderia se transformar numa empresa de mídia tão grande, tão exitosa, com uma variedade enorme de marcas e de produtos, inclusive entre eles o Vox.com, que é mais novo, esse criado em 2014. Mas notem que a origem da Vox Media é um blog de esporte que nasceu no início dos anos 2000 e que foi inovando em maneiras de atrair a torcedores de diferentes times
de várias modalidades esportivas em uma maneira completamente nova em que eles interagiam entre eles. Vocês que quiserem saber mais sobre isso, procurem o SB Nation, que é essa coleção de comunidades de torcidas. Eles foram o grande executivo que tinha sido da América Online. Jim Bankoff tornou-se CEO, rebatizou o Sports Blog Inc. como Vox Media, atraiu capital de investidores e transformou no que é hoje. Quando eu visitei a Vox Media em Nova York, há uns meses atrás, eles tinham mais de 800 funcionários. Há um par de semanas, eles compraram uma empresa de mídia tradicional, a New York Magazine, que tem várias outras revistas. E na semana passada, eles anunciaram que já produzem mais de 200 podcasts. Isso mesmo. Eles começaram este ano festejando que já tinham 75 podcasts. E acabam de nos surpreender com esse número de mais de 200 podcasts. Outra empresa interessante é Insider Inc., que nasceu há 10 anos em Nova York a partir de um blog, Silicon Alley Insider, que esse cobria as empresas de tecnologia sediadas em Nova York e depois virou um blog mais organizado, eu diria um site chamado Business Insider. Há 4 anos essa startup foi vendida para a gigante de mídia alemã Axel Springer por $300 milhões. No início desse ano, Insider Inc. estava em festa porque tinha conquistado o 2º lugar no ranking da Comscore de audiência digital nos Estados Unidos para empresas de informação e notícias, atrás apenas da CNN. Quem podia imaginar que um site originário de um blog sobre economia e negócios na área tecnológica iria bater em audiência o New York Times, o Washington Post, a Fox News, a ABC, a CBS, etc. Esses casos de êxito do jornalismo com fins de lucro nos Estados Unidos, obviamente são raros, se destacam em meio a muitos fracassos, pois assim é o mundo das startups, organizações criadas em meio a incertezas, investimentos de altíssimo risco, onde as pessoas encaram o fracasso com a maior naturalidade porque acham que dali aprenderam alguma coisa e que a próxima vez que eles tentarem vão fazer melhor. Mas eu queria mostrar que nesse novo ecossistema, organizações jornalísticas nativas digitais podem crescer sim e estar ao par com as empresas tradicionais. Aqui no Brasil, aqui no festival, temos startups com fins de lucro e sem fins de lucro entre essas 13 organizações que organizam o festival. Todas elas vêm crescendo, vêm se consolidando, vêm criando uma marca reconhecida e têm grande potencial de rentabilidade. Mas o setor que mais me entusiasma neste momento nos Estados Unidos é o setor do jornalismo sem fins de lucro, com o qual eu tenho estado envolvido há mais de uma década. Todos esses casos americanos de sucesso que citei mostram que já é possível, neste novo mundo, criar empresas jornalísticas capazes de satisfazer investidores. Mas é óbvio que o negócio que financia o jornalismo, baseado principalmente na publicidade, diminuiu tanto que já não é tão atraente. Acho também que há uma expectativa exagerada em simplesmente trocar
o peso da publicidade, que a publicidade tinha no modelo de negócio anterior, e botar todo esse peso nas assinaturas. Cobrar assinatura é, para muitas empresas, parte da solução, mas, na minha opinião, não é a solução. A solução vai mais para uma diversidade de fontes de receita, incluindo as assinaturas, ou o que eu chamo de ex-assinaturas, porque eu prefiro muito mais o conceito de membresia, que não tem uma boa palavra em português, mas é o negócio de sócios, os aliados da pública, etc. Na busca de novos modelos que financiam o jornalismo, tem havido nos Estados Unidos uma proliferação de organizações cívicas dedicadas ao jornalismo sem fins de lucro. Claro que a forte tradição filantrópica do país mais rico do mundo ajuda. Mesmo assim, não é nada fácil, e muitas dessas organizações, fundadas geralmente por jornalistas que perderam seus empregos na mídia tradicional, acabam definhando e desaparecendo. Outras, porém, têm se consolidado e esse crescido e estão empenhadas em compartilhar, em colaborar com a elaboração de modelos, porque a ideia de ter uma organização sem fins de lucro não significa que você tem uma organização pobre, miserável, que paga mal, que todo mundo tem que andar mal vestido e não pode ter uma vida de classe média. A única diferença entre uma organização sem fins de lucro e uma organização com fins de lucro é com fins de lucro, quando tem uma diferença positiva entre o que eles gastam e o que eles recebem, usa isso, o lucro, para enriquecer os seus acionistas. Porque a organização sem fins de lucro tem que ser administrada na mesma base, tem que procurar sustentabilidade. E se sobrar algum dinheirinho, é reinvestido no jornalismo, na equipe, etc. Eu estou envolvido com uma das mais exitosas experiências de jornalismo sem fins de lucro nos Estados Unidos, que se chama Texas Tribune, que daqui a alguns dias, por certo, vai comemorar 10 anos. E lá também, muita gente dizia que nós não íamos durar 6 meses. Eu me lembro uma jornalista, não posso citar nomes, né, mas uma jornalista, porque os organizadores fizeram uma lista dos 7 ou 8 melhores repórteres políticos do Texas. E disseram, o nosso sonho seria se a gente pudesse trazer esse Dream Team para começar o Texas Tribune. E uma dessas largou um jornal grande, rico, poderoso, onde ela ganhava bem, e o editor-chefe, com aquela tradição de editor-chefe malvado, brigão, disse: você é uma louca, você está deixando aqui o jornal mais importante do Texas para ir numa aventura desses liberais de Austin. Isso não vai durar 6 meses, daqui a 6 meses você vai estar aqui mendigando pelo seu emprego e eu não vou dar o emprego. Ainda bem que o dono do jornal ligou para ela para dizer: eu soube que ele te disse isso, não é isso não. Ele está certo, você vai estar desempregada daqui a 6 meses, mas pode voltar que eu mando ele te contratar de novo. Mas, anyway, já está 10 anos forte, rígida e sadia. Como membro do conselho de diretores do Texas Tribune, desde sua fundação, tenho o maior orgulho do trabalho estupendo da equipe liderada pelo jornalista Evan Smith. Vocês podem encontrar no YouTube, se procurarem bem, um vídeo em que o Evan dá uma entrevista e explica como foi parar numa pequena startup jornalística que ia tentar um modelo novo, sem fins de lucro e muito audacioso. Na época, Evan era o presidente e editor do Texas Monthly, talvez certamente a revista regional americana com maior sucesso.
escorada em décadas de alta rentabilidade e uma qualidade excepcional de jornalismo de revista. Evan disse que teve a sua epifania, o seu aha moment, quando viu um comercial da MSNBC, uma televisão a cabo de notícia, em que a MSNBC estava fazendo propaganda das suas várias plataformas digitais, dizendo, veja a gente nos celulares, no tablet, no computador. E ele disse, eu pensei, é isso aí, esse é o futuro. No dia seguinte ele foi para a revista cheio de ideias, tentou em vão mudar o rumo da empresa. E aí ele conta, eu me dei conta de que eu era o capitão de um navio a vapor pesadão, grandão, difícil de manobrar. Descobri que o que eu queria mesmo era ser capitão de um cigarette boat, uma lanchinha que eu pudesse manobrar com mais facilidade. É interessante que nesse vídeo, o senhor fazendo o documentário, puseram aquele navio enorme, aí depois puseram aquela lanchinha compridinha com o capitão dirigindo a lanchinha, é uma grande metáfora também. 10 anos depois, o Evan não se arrepende. A lanchinha do Evan, que começou com um orçamento anual de $1,5 milhão, tem hoje um orçamento de $10 milhões por ano. Dos 17 funcionários do primeiro ano, já pulamos para mais de 80, ou ao redor de 80. E isso com uma publicação online que só cobre duas coisas, basicamente: política e políticas públicas do Texas. A ideia original do Texas Tribune é de outro fundador, John Thornton, um miliocal, um venture capitalist de Austin, que eu conheci há mais de 11 anos, em 2008, quando sua mulher, 4 dias depois de sua mulher ter autorizado ele botar $1 milhão do patrimônio dele para iniciar um fundo capaz de lançar uma startup. Ele disse naquela ocasião, eu estou vendo, ele tinha analisado para comprar o jornal local que estava à venda, ele estava tentando formar um consórcio, assinou o NDA, o negócio de confidencialidade, viu os números, e como o venture capitalista disse, isso não tem futuro. Então ele me disse isso, que o jornalismo de interesse público está desaparecendo aos poucos. E como cidadão do Texas, eu não posso ver isso e ficar sem fazer nada. Descobri que nessa avaliação do jornal, de jornalistas ganham muito pouco. E acho que podemos criar um jeito de sustentar um jornal sem fins de lucro, sem papel, sem caminhões, só com notícias de interesse público. Mas não pensem que o John, que é rico, ficou dando dinheiro para o Texas Tribune. Desde o começo, ele tinha em mente a criação de uma diversidade de fontes de receita para que o projeto se tornasse autossustentável. E isso aconteceu. Eu acho que nos últimos 5 ou 6 anos, se o Texas Tribune fosse uma empresa com fins de lucro, teria dado lucro. Não dá lucro porque vai reinvestindo e crescendo. A Texas Tribune se financia com grandes e pequenas doações, com patrocínios corporativos, com publicidade e com eventos. Só o maior dos eventos deles, o Trib Fest, o Festival Texas Tribune, um festival de política e políticas públicas, atraiu no mês passado, em setembro, num fim de semana, no centro de Austin, mais de 8 mil pessoas e faturou $2.100.000. Para se ter uma ideia do nível do festival, estavam lá 5 dos 12 pré-candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos e até a Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, que tinha acabado de abrir o processo de impeachment. Ela fez até uma piadinha, porque ela diz assim,
A gente combinou isso há 6 meses atrás, hein? Não pensa que eu esperei para fazer o impeachment para vir para cá, não. Essa semana, lá no Texas Tribune, em Austin, comemoramos o anúncio de uma colaboração entre o Texas Tribune e ProPublica, outra das mais exitosas organizações jornalísticas sem fins de lucro nos Estados Unidos. Uma organização nacional dedicada ao jornalismo investigativo, de profundidade, que desde o começo aprendeu que a palavra-chave hoje é colaboração. O primeiro prêmio Pulitzer que eles ganharam foi junto com o New York Times, porque imagine só, o New York Times não tinha dinheiro para financiar essa reportagem sobre o furacão Katrina, que custava, eu acho, $400 mil, e teve que se associar a uma organização sem fins de lucro de jornalismo investigativo para poder realizar a reportagem que foi tão espetacular que ganhou o Pulitzer. A Tribune e o ProPublica já tinham colaborado em vários projetos específicos de reportagens investigativas, mas desta vez, nesse anúncio que foi feito há uns 4 dias, é algo especial. As duas organizações juntas estavam trabalhando há meses e conseguiram juntar $8,5 milhões doados por fundações e famílias ricas para pagar durante os próximos 5 anos um time de 11 jornalistas investigativos no Texas, onde, obviamente, como em todos os estados americanos, o jornalismo investigativo tem caído muito por causa do declínio dos meios tradicionais. E este ano também tive a honra de ser convidado para participar do Conselho de Diretores do American Journalism Project, a mais nova iniciativa do John Thornton, esse mesmo fundador do Texas Tribune, fundador e eu diria idealizador do Texas Tribune, como mecenas que foi, e mais do que isso, como o capitalista que ajudou uma organização sem fins de lucro de fazer jornalismo a ser autossustentável. Da mesma maneira que ele ajudou a ex-mulher dele a fazer do balé Austin uma das melhores companhias de balé dos Estados Unidos. Essa foi a lógica dele. Ele disse, se eu conseguir tantos milhões de dólares para ajudar a dança no Texas, por que eu não vou conseguir para o jornalismo de interesse público que está quase morrendo? Então, ultimamente, como cidadão americano, não como cidadão do Texas, ele ficou com a mesma preocupação em relação ao país, principalmente pela devastação inacreditável que vocês não conseguem, eu garanto que vocês não conseguem imaginar o tamanho da devastação dos jornais locais nos Estados Unidos, que estão expandindo os desertos de notícias de tal maneira que esse fenômeno é visto hoje como uma ameaça séria à própria democracia americana. Para o American Journalism Project, John Thornton se juntou a Elizabeth Green, criadora de Chalkbeat, outra bem-sucedida organização jornalística sem fins de lucro que se dedica totalmente ao setor de educação primária e secundária. Querem que eu pare de falar? Então eu vou parar. Basicamente, eu estava contando que eles se juntaram, eu vou parar de ler então, assim eu esqueço um monte de coisa. Eles se juntaram, começaram a procurar dinheiro das fundações, fizeram um fundo de $50 milhões para investir apenas nesse tipo de organizações nativas digitais, fundadas por jornalistas, a maioria sem fins de lucro, e que está, como eu disse, se proliferando por todo o país. E normalmente a maioria delas acaba morrendo porque o jornalista não sabe as outras duas partes que são importantes, a tecnologia e como
como trazer dinheiro. Quer dizer, você fazer uma organização sem fins de lucro não é ficar sentado esperando que o dinheiro vai chover. São 50 milhões de dólares que eles já juntaram quase tudo e agora, nesse mês, nós vamos aprovar os primeiros sites que vão receber dinheiro. Num resumo, o que essa organização vai fazer é ajudar essas organizações com tudo menos jornalismo, porque são organizações onde já estão sendo identificados jornalistas e objetivos cívicos, éticos, etc., em comunidades locais. Paro por aqui e aguardo. Eles me disseram que tem lugar para 14 perguntas. Não, eles falaram 4, mas eu exagerei um pouquinho. Obrigado. Quem que quer fazer a primeira pergunta? Tem uma ali no meio. Vamos fazer pergunta rápida, que aí... Você vai me adorar, mestre. Lúcia Freitas, de São Paulo. Onde eu arrumo 50 milhões de dólares no Brasil? Como é que é? Fala de novo. Onde eu arrumo 50 milhões de dólares no Brasil? Por que você precisa de 50 milhões de dólares? Né? Quer dizer, na verdade, o que você está perguntando é como você arruma recursos para fazer o jornalismo. Eu acho que tem que ir à luta. Uma das coisas que eu não falei aqui é que quando eu falo sobre isso, e eu falava isso, eu sei que vocês estão pensando aí, você está falando dos Estados Unidos, é muito bonitinho lá, mas aqui é outra realidade. Como nesses últimos anos eu falo muito na América Latina sobre jornalismo sem fins de lucro, as pessoas dizem, não, isso é coisa de gringo. Os Estados Unidos são um grande laboratório midiático, foram um grande laboratório midiático do século passado. Então tem muitas lições. A pergunta que eu faço para aqueles que acham que esse jornalismo, por exemplo, não é possível aqui, dizem, não, isso é coisa de gringo. Os ricos deles são bonzinhos, os nossos ricos são tudo, não vou nem dizer o quê. A minha pergunta então é, quantos nãos você já recebeu? Qual o esquema que você já tentou organizar para correr atrás, né? Eu acho que essa é parte da inovação que tem que ser criada. E você tem que acreditar. É como a gente, quando recebia, às vezes, uma pauta muito difícil, e dizia, isso não vai acontecer. Você já foi lá? Eles já te falaram não? Então, temos que ir à luta. Não sei se eu respondi, mas tem outra aqui. Obrigado. Carol Schwingel, eu sou da Associação Profissão de Jornalista, a mais nova associação de jornalista que está voltando à questão de discutir uma nova institucionalidade para o jornalismo. Mega prazer te ouvir sempre, Rosenthal, super feliz. Ela é minha amiga, por isso que ela está. Ele foi meu orientador de doutorado no exterior em Austin. Trabalhei no Knight Center. No Knight Center, vocês têm o MOC, que é quando vocês direcionam para ajudar as organizações jornalísticas na América Latina, né, os jornalistas, formação, etc. E nesse aspecto mesmo do financiamento, já que você... Oi? Já que você direciona para essa formação, né, de jornalistas, tal de qualificação da prática, e nesse sentido que você está fazendo agora com o empreendedorismo, né, como ela pergunta, onde que eu acho esse dinheiro? Vocês têm algumas ferramentas ou atuação desde o Knight Center para ajudar? Porque nesses últimos 10 anos nós temos fundações no Brasil que inclusive, né, não tínhamos, nos últimos 10 anos tem fundações que financiam o jornalismo, que estão financiando Brasil e América Latina.
Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado por levantar a bola para eu dizer que vocês todos têm que tomar os cursos do Knight Center. E não tem desculpa para não tomar, porque, por exemplo, agora nós estamos fazendo um curso online grátis sobre jornalismo de dados e visualização, com ferramentas que você encontra gratuitas online. Um curso patrocinado pelo Google, muito obrigado, Google. Que nós já temos quase 11 mil pessoas, e o Brasil é o país do mundo, dos 156 países que tem gente fazendo o curso, é o país com mais gente. Ou seja, o que o Knight Center faz é buscar recursos, buscar apoios institucionais, por exemplo, como o Google apoia os nossos cursos. Esse ano, ou ano passado, a Microsoft nos procurou se a gente queria fazer um curso sobre inteligência artificial para jornalista. Houve uma época que a gente tinha dinheiro, tá certo? A gente era rico, porque a gente tinha ganho um dinheiro da Knight Foundation, e a gente, naquela época, a nossa prioridade era ajudar aos jornalistas a se organizarem e formarem organizações deles, como a Abrage. A Abrage foi o nosso primeiro projeto, identificar, e nós com mãos de fora, quer dizer, identificar um grupo que a gente poderia investir. Existem muitas organizações internacionais, e eu tenho certeza que existe muita gente no Brasil que, se entenderem o que organizações como essas fazem e que entendem o que é um investimento social. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. O mundo das startups, as pessoas dizem 90%, 95% das startups morrem. Mas, outra vez, eu termino com a mesma frase: tem que ir à luta, tem que correr atrás, suar a camisa. Primeiramente, obrigada, Rosenthal, pelo discurso. Me chamo Bruna. Então, como você bem mencionou, a questão do financiamento é crucial, e a mudança do mercado de publicidade, com o surgimento dos gigantes globais, abalou a nossa atividade claramente. Então, não só isso, mas tem um fator também muito importante. Hoje, empresas como Google e Facebook, espero que vocês me perdoem, se beneficiam enormemente com a questão do tráfego gerado pelas empresas de notícia, e já não dividem ganhos. E muitas vezes também as matérias acabam sendo barradas pelas plataformas digitais, como o YouTube. Eu já tive 2 matérias que caíram do YouTube, minha. E você não conseguiu dialogar? Consegui, mas ficou indiferente. Falaram que meu conteúdo era inapropriado. E eles não dividem os ganhos. E já fizeram algumas parcerias, pilotos, mas nunca foi muito adiante. E aí eu queria perguntar para você sobre o fato do Google e o Facebook estarem financiando hoje esse evento, excelente para discutir o nosso mercado, mas que não possa uma constatação a esse novo arranjo. O jornalismo do futuro sem dinheiro de publicidade, que teve nos bons tempos quase o risco de ficar dependente de ter migalhas e esmolas dessas grandes plataformas? Não. Eu aplaudo também. Eu acho... Quando eu disse que o ecossistema midiático anterior vai dar lugar a um ecossistema midiático novo, eu não estou fazendo uma previsão, eu estou dizendo que já aconteceu. Nós ainda vivemos nessa ambiguidade dos 2 mundos. O problema das grandes plataformas é um problema sério. O problema do Google, Facebook, Amazon, Apple, faltou uma, Netflix. Essas são as forças da disrupção, tá certo? Eu acho que nós chegamos a um ponto de inflexão em relação a elas, tá certo? Por exemplo, a Europa está peitando o Google com
compartilhar renda, etc. Eu acho que os reguladores no mundo inteiro estão vendo quais são as formas de regular. As próprias plataformas que antes, quando ouviam a palavra regulação, fazia um vade-retro, como se fosse um vampiro recebendo a luz do sol, elas hoje admitem que tem que ter alguma regulação, algum tipo de regulação, de regra, etc. Nós temos que ter muito cuidado com isso também, porque a gente não quer dar às plataformas um poder de censura, né? É muito complicado. O seu vídeo, por exemplo, eu não estou aqui para defender o Google e o Facebook, etc., embora eles também patrocinem as minhas coisas, mas o Google recebe 400 horas de vídeo por minuto. Quer dizer, são, sei lá, 24 mil horas por hora. É muito difícil, inclusive tecnologicamente, administrar isso. O Facebook, que está liderando a pesquisa nos Estados Unidos, a Elizabeth Warren, botou um anúncio, vocês viram, no Facebook, fez como é que chama aqui no Brasil? Impulsionamento de um negócio mentiroso que ela botou sobre o Mark Zuckerberg. Disse, o Mark Zuckerberg anunciou que está apoiando Trump nas eleições de 2020 e tal. Aí diz assim, vocês acreditaram nisso? Isso é mentira, mas eu botei isso para ver que o Facebook deixa eu pagar para botar uma mentira como essa. Então, eu acho que há uma grande diferença. E a gente, nessas coisas, existe também da parte do Google e do Facebook, por exemplo, um grande interesse em ajudar os jornalistas. E vocês podem dizer assim, mas o que tem por detrás disso? Eles estão vendendo os produtos dele? Eu acho que são todas perguntas legítimas, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que botar os limites nisso. A minha experiência tanto com o Google como o Facebook é de não interferência no conteúdo, e eu imagino que aqui, por exemplo, seja a mesma coisa. Quer dizer, se a gente quiser, eles sabem que a gente vai falar mal deles, e eles, enquanto eles não estiverem se metendo, eu não vejo mal nenhum nisso. E a outra coisa é que se a gente não pode com eles, a gente tem que ver se há uma maneira de colaborar. Entende? Eu acho que é o grande dilema da questão da geração de tráfego, né? Se você quiser sair, você sai. Você bota uma linha no seu site e você não é visto pelo bot, pelo scroll do Google. Aí você tem que medir os benefícios e o custo de você fazer isso. É legal você deixar que uma corporação desse tamanho tenha tanto poder? Aí essa é uma coisa que a gente tem que se perguntar, que conversar, que ver com os reguladores. Nos Estados Unidos hoje se fala abertamente em que essas empresas estão muito grandes, que tem que começar a repartir, como em outras ocasiões empresas cresceram demais e foram repartidas. Mas é uma boa pergunta, obrigado. Acabou? Não eram 14 perguntas? Tem mais uma ou não? Não tem não. Então tá, olha, obrigado. O rock and roll é mais tarde que eu vou cantar. Vocês voltem aqui mais tarde e a gente conversa. Obrigado. Te passo isso? E a mão? Sentei. Gente, o Festival 3i
ele está sendo transmitido via streaming. Então, quem quiser acessar, está lá no nosso site o link, www.festival3i.org, e também nas nossas redes sociais. Por favor, usem também a hashtag Festival3i, importante, para a gente divulgar aí as atrações desse evento que começa hoje e vai até domingo. E amanhã começa a nossa mesa de debates a partir das 10 horas da manhã. O nosso primeiro tema vai falar de jornalismo e educação. Então, para falar sobre esse tema, cujo título é Quem está vencendo a desinformação, estarão presentes aqui a Agência Lupa e Nova Escola, que trazem Animal Político, a plataforma de checagem do México, o Chequeado, plataforma parceira da Argentina, a Universidade Federal Fluminense. Na sequência, à 13h, a urgência da colaboração jornalística. E aí o Colabora e a Agência Pública trazem um representante do Centro Latino-Americano de Investigação Periodista, a revista Piauí e também a Amazônia Real. Às 15 horas, a mesa O Trabalho do Jornalista, Vazamento, Prospecção de Dados e Tecnologia. Estarão aqui conosco, trazidos pela Agência Pública e o Repórter Brasil, o representante do Intercept, Columbia University Data Journalism, Investigative Journalism e também do Repórter Brasil. Às 17h, encerrando a última mesa do dia do sábado, de amanhã, quando o repórter vira alvo. O ECO e o Congresso em Foco trazem para esse palco representantes da Folha de São Paulo, O Público do Peru e do jornal O Globo. Os participantes do Festival 3i ganham atrações extras nesta edição. Nos espaços montados pelo Google News Initiative e Facebook Journalism Project, diversidade, transformação digital e confluências entre grandes veículos e startups regionais dão o tom das atividades desta edição do festival. E durante os intervalos destas mesas, algumas iniciativas jornalísticas apresentarão seus trabalhos. O Festival 3i agradece a presença de todos. Eu declaro aberta a nossa programação de debates e palestras e quero dizer a todos que temos um coquetel esperando todos nós no foyer, mais conhecido como a Varanda da Fundição Progresso. Eu já até me levantei, temos música para esse festival, para essa programação. E não temos toque verde. Gente, muito obrigado. A gente encontra vocês no foyer. Podem beber e comer à vontade. Celebramos hoje a festa do jornalismo digital brasileiro, Festival 3i 2019.